Mas assim, você tava falando da sua mãe, os seus pais, eles são artistas, né? São. Você já começou, você tipo, chegou no mundo num ambiente super artístico já. Sim, exatamente. A minha mãe, ela já foi atriz, ela é artista plástica também, ela é bonequeira, ela faz até boneco de Olinda, coisa mais linda. Caraca! Minha mãe é nordestina, a pessoa que nasceu, assim, com arte na alma dela. Nossa, é uma mulher maravilhosa, até arrepio de falar dela, é uma mulher Nossa. maravilhosa. E o meu pai era músico erudito. Meu Deus! Mas ele nunca exerceu muito como profissão. Ele tinha até o DRT e tal, mas era um pouquinho frustrado que ele não trabalhava com isso, né? Mas sempre tinha essa veia artística nele, assim, bem forte. E você pensou muitas vezes em fazer teatro e fazer isso. Tanto é que você fez até curso do Wolf e tudo mais, né? Sim, eu cheguei a fazer tanto teatro quanto música. Cheguei a fazer aula de piano, de percussão, Meu Deus. dei aula de percussão. E eu fiz teatro, na realidade, na minha adolescência, mais como. Eu trabalhava mais com música, né? Eu tinha um grupo de percussão com. Gente, com isso era por co- si só já é maravilhoso. Isso porque a gente começou aqui fazendo que não fazia bem. Você não faz bem, mas dá aula de percussão e tem um grupo de percussão, Nive. eu dava aula dentro de uma comunidade lá na Vila Prudente. Porque, assim, muitas coisas que eu aprendi na vida, eu aprendi em oficinas públicas. Que foda. Né? legal. Eu estudei em escola pública e durante os finais de semana tinham vários cursos, assim. Hoje em dia faz tempo que não tem essas coisas, né? A nossa cultura tá um pouquinho sucateada. Porém, assim, tinha bastante isso e eu sempre adorei, assim, ir nas escolas próximas da minha região. Aqui, inclusive, aqui perto tem várias escolas que tinham, né? Maracatu do final de semana, tinha, assim, essas oficinas que eu amava fazer. Então, eu aprendi muita coisa através desses incentivos, né? Então, eu quis, de uma certa forma, quando eu dei aula, eu quis passar um pouco do que eu tinha aprendido. Retribuir. Retribuir, essa é a palavra certa. Porque como isso foi a minha entrada ao mercado de trabalho, porque eu fazia teatro através de sonoplastia. Eu fazia sonoplastia de espetáculos. A gente fazia alguns teatros sobre cultura afro-brasileira, cultura nordestina. Montava peça de Mumba Meu Boi. Era a coisa mais linda. E a gente levava isso para várias escolas, CELs. Não, assim, foi uma das épocas mais engrandecedoras da minha vida. Eu cheguei a fazer essa peça de teatro num CEL indígena que a gente tem aqui numa estrada perto aqui de São Paulo, que era a coisa mais linda, assim, tinha muitas crianças que ainda não tinham nem aprendido português, Caramba! né? Porque eles primeiro aprendiam o dialeto deles e, assim, era tão lindo, era tão puro, assim, conhecer um pouco da cultura deles também, né? Assim, pra mim foi uma experiência muito engrandecedora. Foi uma época que eu abri caminhos da minha vida, assim. Se hoje eu sou artista, eu acho que eu devo muito a essa época da minha vida. E você seguiu muito por esse caminho artístico, né? Sim, demorou um tempo. Nessa época, eu tava querendo... Meu sonho era ser estilista. Eu queria ser estilista pra novela, pra teatro. Era o que eu queria fazer. E aí, eu fiz faculdade de moda. Foi uma época que eu tive que me dedicar bastante, porque eu queria uma bolsa integral na faculdade, né? Porque eu sabia que eu não tinha condições de pagar. Então, eu tive que estudar bastante para consegui ainda bem. Entrei na faculdade pelo ProUni, sou cria de projeto demais. social. E aí, eu comecei a fazer isso. E aí, na época, ainda era difícil conseguir um estágio, porque eu ainda estava no começo da faculdade, mas eu precisava trabalhar. Então, foi aí que começam as outras histórias da minha vida, né? Que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Gente, Caraca. Não, sabe o que eu amo de tudo isso que você tá falando? Que quando a gente lê essas informações, Nive já deu aula de percussão, fez teatro, fez aulas de piano, saxofone, trompete, violino.
Saxofone Não, inventaram, não fiz. então aqui não Inventaram. tem. Porque a gente De ficou um, tão de 32 só. você falou. E trompete também não, eu fiz violino. Perfeito, então. Então É. tem mais Tem coisas mais. do que seriam. Mas a gente entende que é muito ainda assim. E você depois fazendo teatro e depois fazendo design de moda, quando a gente te escuta falar, a gente entende que tudo isso, na verdade, faz muito sentido. Porque tá ligada a essa sua raiz artística. E, inclusive, foi uma forma que você encontrou de conseguir monetizar todas essas habilidades que você tinha pra conseguir crescer. E aí faz muito sentido quando você faz tantas coisas, porque você tava buscando oportunidades. Você literalmente fez tanta coisa porque você não tinha outra opção. Sim. Você tinha que aprender porque você tinha que sobreviver, arrumar uma profissão. E você ainda foi muito incrível, porque você teve a consciência da importância de devolver isso, né? Ao Nossa, fazer sim. projeto voluntário e até a consciência e mantendo o seu discurso, como você teve essas oportunidades através de, enfim, oficinas e aulas, que é algo que as pessoas valorizam tão pouco hoje em dia, né? Sim. Eu lembro que no interior eu também fazia muitas aulas e oficinas e as pessoas lutavam muito pelo fim da escola de tempo integral, que é a parte da tarde era só pra você aprender qualquer coisa. E se pensar que a gente podia ser assim, né? Tipo, a gente podia criar adolescentes com multi-habilidades, sabe? Que iam conseguir fazer aula de design de moda, fazer aula de música. E aí, depois entrar no mercado financeiro, você vai ter que me explicar, porque é a única coisa que eu não tô vendo na ligação, Nive. Não, o mercado financeiro foi doideira, assim. Eu precisava de um emprego, e aí eu vi uma vaga de call center. Uma amiga minha já trabalhava nessa empresa, e aí ela me indicou para uma vaga de call center. E aí, quando eu entrei lá, eles acharam que era importante eu entender o básico do que eu tava falando ali, de bolsa de valores, como que funcionava os trâmites dentro da empresa. E eu adorava exatas, eu sempre fui a pessoa de matemática. Você era boa em humanas e exatas. Como A assim? gente tá aqui impactadíssima. Mas é que eu não sei, mas eu acho que tem a ver também com um pouco da minha veia gamer, assim, de lógica. Eu acho que é Faz por causa sentido. disso. Estratégia, assim. enfim. E aí, quando aí eles começaram a me ensinar, eles acharam que eu tava aprendendo muito rápido. Então, eles me puxaram para o setor de risco. Então, eu comecei a trabalhar primeiro ali como assistente no setor de risco. Aí, virei analista, fiz… aí, cheguei a fazer prova para tirar assessor, para poder operar na Bolsa de Valores. Caraca! E porque foi uma coisa, assim, meio que natural. Eu falei pra vocês que eu era CDF, que eu sempre gostei de estudar bastante, né? Então, quando eu me vi ali numa oportunidade, uma coisa que eu não conhecia, eu me joguei de cabeça, entendeu? E aí isso faz todo sentido depois você ter entrado na comunicação, nesse mundo de esportes e ter feito uma faculdade. Você fez jornalismo em games. Não chegou a ser uma faculdade, É foi um um curso. A gente tava, caraca, isso é muito foda. Isso mostra muito do porquê você é tão boa e valorizada no seu meio. Porque você tem uma oportunidade, você se dedica e você, assim, meio que zera ela, sabe? Zera ainda é uma palavra, coisa de tia jogando videogame. Salva. A gente usa. A gente usa. Tá tudo Você olha pra mim como se eu fosse saber alguma amiga, informação desculpa. sobre isso. É, a informação é errada. Não, eu comecei a fazer porque eu pensei que eu precisava realmente me profissionalizar para algo que eu tava tendo uma oportunidade que até então era uma brincadeira. Eu saí da faculdade, nesse momento eu já tinha largado o mercado financeiro. Já tinha trabalhado até com o mercado imobiliário também. Caraca. Mas, assim, sempre buscando uma oportunidade para trabalhar com moda. Cheguei a estagiar em moda também. Também passei todas as etapas. Quando eu terminei a faculdade, eu era coordenadora de moda. Que legal. Então, assim, eu já tava bem na minha profissão. Só que, cara, é muito engraçado que quando você acostuma a ter essa rotina de trabalho, faculdade e tal, termina a faculdade, parece que fica uma lacuna, porque você se acostuma a dormir 4 horas por noite, né? E aí eu falei, cara, eu acho que tem um espaço aqui pra eu fazer um hobby, uma outra coisa durante a noite. E aí, um amigo meu, ele tava querendo organizar campeonatos de videogame. E ele queria que eu participasse junto com ele. E eu falei, nossa, vambora. E assim, era uma coisa, assim, a gente tava numa salinha de estar, assim, na casa dele. Tipo, metade desse espaço que a gente tá aqui. Ele montou um chroma key atrás. E a gente começou a organizar campeonato. E eu comecei a apresentar esses campeonatos. Coisa que até então, no mercado de esportes, o mais normal, assim, pelo menos nos campeonatos brasileiros, era você mandar direto pra mesa de narração.
né? Os narradores e comentaristas que iam seguir ali a transmissão. E aí, a gente tava fazendo uma parada um pouco diferente, né? Tentando trazer essa veia mais entretenimento pro esporte eletrônico.